Hoje vamos ler, meus queridos irmãos e irmãs, e meditar também sobre o capítulo, continuamos com o capítulo 10 de São Mateus, versículos 16 a 23. Jesus continua dando instruções aos seus discípulos e hoje ele faz uma constatação. Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vejam que Jesus não era um idealista. Ele era entusiasmado pelo reino de Deus, seu Pai, mas ele era também muito realista. Ele percebia que muitos obstáculos, às vezes, nos impedem de anunciar esse reino. Por isso ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E diz mais: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, esse nosso trabalho, ser cristão no mundo de hoje, não é fácil. É muito difícil, porque o mal está presente na nossa vida, na vida do mundo, sempre nos pode tentar. Nós estamos vivendo muitas vezes no meio de lobos. Somos ovelhas vivendo no meio de lobos. Não podemos ser também bobos. Ser bom não significa ser bobo. Jesus fala isso no Evangelho. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O cristão tem que anunciar a palavra de Deus, mas tem que ser um pouco esperto também. Não se deixar enganar por essas vaidades do mundo, por essas tentações do mundo, não. Ser esperto para saber lidar com as diversas situações. Tem muita gente que confunde vida cristã como se os cristãos fossem assim uma espécie de bobalhões, né? Tivesse aí, aquele padre é muito bom, etc. Aquele outro é bonzinho demais, às vezes é um bobão. Então não confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. São duas coisas diferentes, né? Ser bom não significa ser bobo. Mas nós precisamos usar a nossa inteligência também para anunciar o reino de Deus. Isso é importante. A bondade é uma coisa, mas a inteligência também tem que nos ajudar a anunciar a palavra de Deus. Nós somos inteligentes para tantas coisas, administramos tantas coisas, cuidamos de tantas coisas, e às vezes na hora de anunciar a palavra de Deus, falta-nos criatividade, falta-nos inteligência, falta-nos uma certa, astúcia, no bom sentido da palavra. A gente se deixa enganar por qualquer pessoa. Não, é preciso anunciar a Deus com inteligência. E digo mais para vocês, muitas pessoas hoje deixam a nossa igreja porque nós não anunciamos a palavra com inteligência. Não nos aprofundamos na palavra de Deus. E muitas vezes abandonam a igreja porque falta-nos profundidade. A gente fica ali naquele café com açúcar e isso não convence ninguém. Então precisamos ser capazes de anunciar a palavra de Deus com inteligência, com determinação, com poder de convencimento. E não ficar aí naquele beabá toda a vida. Não, é preciso aprofundar a fé. Termino dizendo assim: nós muitas vezes nos formamos, nos educamos, temos aí mestrados, doutorados, somos especialistas numa coisa e em outra, e a nossa fé permanece aquela fé de criança. Nós amadurecemos, mas ficamos com aquela fé infantil, de criança. Não que isso seja ruim, mas acontece que o adulto tem necessidades que as crianças não têm. Então nós precisamos também aprofundar-nos na nossa fé. Antes de pensarmos em deixar a nossa igreja, vamos primeiro conhecê-la e aprofundarmos nela, no seu ensinamento, para não ficarmos por aí falando tantas bobagens como a gente ouve por aí nesse mundo. Então Jesus pede de nós inteligência. Peçamos a Deus, portanto, que nos ajude e vamos pedir a sua bênção para nós, nossas famílias, nossos trabalhos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz com o Senhor.